Alô, som, ei, a, oi, 2, som, 1. Parar isso aqui. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês estão me escutando? Tá tudo certo? Vocês estão... Pode falar aí no chat. Quero fazer as coisas melhor. Infelizmente, eu vou ficar um pouco contra a luz, porque quero que a minha esposa não apareça na gravação, porque senão fica ruim para ela, ficar toda hora ficar preocupada com isso. E bom, hoje nossa aula, eu inverti com o Célio, para ele trocar, para a gente se organizar aqui. Então, a partir de agora, nós vamos voltar a falar do que a gente falou semana passada. Semana passada, se eu não me engano, a gente falou de modernismo, né? Então, essa é a matéria de hoje, modernismo. Vocês, por favor, me falem se não for ou se for, mas acho que é. Eu estava falando semana passada de modernismo. Vou aqui abrir o meu slide, tá bom? Para que vocês consigam ver do mesmo jeito que eu estou vendo. Deixa eu ver aqui. Curtiço. Literatura realista. Literatura moderna, modernismo, semana de arte moderna. Bom, é isso. Modernismo, semana de arte moderna. Vou carregar agora minha tela aqui para vocês verem. Files, Advanced, Basic. Vou fechar aqui e vou abrir de novo. Vamos ver se vai dar certo. Aperta F5 aqui. É grande. Semana de arte moderna, modernismo. É isso. Bom, se tudo estiver corretamente organizado, semana passada a gente falou sobre exatamente essa semana de arte moderna, né? E, assim, tem algumas coisas que eu acho legal para a gente avaliar, sobretudo. Eu não sei, agora estou na dúvida se foi isso ou se não foi, hein? Curso vespertino, dia 18. Deixa eu só ver aqui. Deixa minha aula aqui rapidão, que eu já tenho certeza disso. Então vamos lá, né? Então vamos organizar tudo. Semana de arte moderna. Uma coisa que vocês sabem é que a semana foi dividida em 3 dias. Dia 13, 15 e 17 de 1922. E ela contou com participação de diversos artistas, sobretudo alguns como Lazar Segal, como Lazar Segal, como a Anita Malfatti, como, por exemplo, de Cavalcante, mas foi por conta dessa exposição da Anita Malfatti, né? Dessa exposição da Anita Malfatti, que a Semana de Arte Moderna foi desenvolvida no Brasil. Se não fosse ela, provavelmente nós teríamos aí uma demora muito maior para a gente ter a Semana de Arte Moderna. Uma coisa que eu quero comentar com vocês, e é para iniciar minha aula, é que no Brasil a elite intelectual brasileira é uma elite do atraso. Isso não é uma fala minha. Aliás, tem um livro chamado A Elite do Atraso, que vale bastante a pena. Eu nunca li, mas eu imagino que seja bom, porque todo mundo fala sobre ele. E a elite do atraso fala um pouco, né, não o livro, mas a ideia da elite do atraso é que a nossa elite brasileira ela é tacanha, ela é tradicional, ela mantém essa ideia de tradicionalismo pesado e acaba sendo violenta. E aí é um ponto onde a Semana de Arte Moderna foi assim escandalosa para todo mundo, porque as coisas que aconteceram durante a semana foram muito, como é que eu posso dizer? Foram muito expressivas, ficou muito claro como é que nós nos comportamos diante de algo que a gente não aceita. Sempre a fala, né, que o brasileiro é violento. E essa não é uma fala qualquer. A Daniela diz, né, a famosa família tradicional brasileira, isso mesmo. Famosa família
tradicional brasileira. Esse tradicionalismo tacanho, esse absurdo social é reflexo de uma aristocracia brasileira, sabia? É reflexo de uma elite que nunca aceitou de jeito nenhum, nunca aceitou algo que fosse novo, inovador. E aí a Semana de Arte Moderna foi claramente algo que foi subversivo e eles não aceitariam de jeito nenhum também. Vamos ler aqui. A semana, de certa forma, de certa maneira, nada mais foi do que uma ebulição de novas ideias, totalmente libertadas, nacionalistas, em busca de uma identidade própria e de uma maneira mais livre de expressão. Não se tinha, porém, um programa definido. Sentia-se muito mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que de definir um ideal moderno. Aliás, é uma coisa engraçada. Talvez se a elite brasileira soubesse que os modernistas nem sabiam o que fazer de fato, eles só queriam uma coisa nova, eles não teriam feito o que eles fizeram, que foi um papelão na Semana de Arte Moderna. Vou falar aqui parte por parte, mostrar para vocês o que aconteceu em cada dia. Você vê que isso não é brincadeira. Aqui fala assim, ó, no dia 13/2, né, 13 de fevereiro de 1922, segunda-feira. Bom, casa cheia. Abertura oficial do evento. Espalhadas pelo saguão do Teatro Municipal de São Paulo, várias pinturas e esculturas provocaram reações de espanto e repúdio por parte do público. O espetáculo tem início com a confusa conferência, a emoção estética da arte moderna. Tudo transcorreu em certa calma neste dia. Então, esse dia, as coisas foram bem tranquilas, foram calmas, né? E lá vou eu, cliquei num negócio que eu quero que abra para mim, porque se abrir vai ser bom pra caramba. Deixa eu abrir aqui rapidão. Não vai dar para fazer isso, não. Não tem problema, não vou clicar em nada, não, porque tá lá na Wikipedia. Então, depois eu mando esse slide para vocês, vocês clicam e vocês vão encontrar a fala. Tá certo? Olha o que fala aqui, ó. Vou pegar uma lupa e vou aumentar. Realizou-se. Espera aí. Eu apertei F5, fui até a página, certo? Mas para vocês não está aparecendo. Então eu vou fazer de novo aqui. Tecnologia me dando um baile. Pronto. Vou aumentar aqui para vocês verem o que está escrito aqui sobre a Semana de Arte Moderna. Isso aqui saiu no jornal, tá bom? Isso aqui saiu no jornal em 1922. Realizou-se ontem... Ontem com H era assim. Realizou-se ontem no Teatro Municipal o segundo festival da Semana de Arte Moderna. Uma boa concorrência para a qual certamente contribui grande parte a inclusão do programa do nome da nossa ilustre pianista Guiomar Naves. Foi no segundo dia, tá? Iniciou-se o sarau com a conferência do senhor Menotti Del Pitta. Pouco a pouco, a atmosfera do teatro foi se transformando com a colaboração das galerias. O povo, a ponto de lembrar, em certos momentos, a famosa noite de estreia de Tórtola, Valência. Talvez isso também estivesse mais nas intenções dos promotores da reunião, embora não figurasse no programa. Espontânea manifestação da galeria ou claque do novo gênero. O certo é que as frases... Acho que alguma coisa que ele fala assim... Arrudes, acho que é isso. Arriudes, sei lá. Menos respeitosas, arraigaram algumas vezes artistas respeitáveis pelo seu talento e o passado que colaboravam no festival. Mas para os verdadeiros modernistas, o passado das nações ou dos indivíduos não contam. Não se lhes pode negar isso, ao menos uma certa lógica. Só a senhorita Guiomar Naves conseguiu ser ouvida em silêncio profundo, mesmo quando escutava esse arcaico musicista chamado Debussy. Naturalmente, uma perfeita nulidade para os que querem iniciar a nova era.
Amanhã, o terceiro e último festival consagrado ao compositor Villa-Lobos. A exposição de pintura e escultura está aberta no saguão do teatro durante o dia. Vou comentar um negócio com vocês aqui. Eu não passei ainda para a próxima parte, mas uma coisa aconteceu mesmo. A Guiomar Naves, que era uma mulher muito famosa, São Paulo, muito rica, de família muito tradicional, ela pegou e simplesmente fez uma coisa que os modernistas não queriam que ela fizesse de jeito nenhum. Ela pegou e tocou músicas que na época eram famosas. E os modernistas não queriam isso. Os modernistas queriam coisas novas. E ela acabou deixando eles um pouco irritados. Eles não gostaram, mas o público adorou. Guiomar Novaes, no dia 15, no segundo dia, tá? Porque você lembrando que dia 13 teve evento, dia 14 não teve, dia 15 teve. Guiomar Novaes era para ser a grande atração da noite. Contra a vontade dos demais artistas modernistas, aproveitou o intervalo do espetáculo para tocar alguns clássicos consagrados. Iniciativa aplaudida pelo público. Mas a atração dessa noite foi a palestra de Menotti Del Pitta sobre a arte estética. Menotti apresenta os novos escritores dos novos tempos e surgem vaias e barulhos diversos. Miados, latidos, grunhidos, que se alternam e confundem com aplausos. Quando Ronaldo de Carvalho leu o poema intitulado Sapos, de Manuel Bandeira, criticando abertamente o parnasianismo e seus adeptos, o público fez coro atrapalhando a leitura do texto. A noite acaba em algazarra. Então, o segundo dia foi um dia assim, estrondoso para os modernistas, porque, primeiro, revela quem somos nós, brasileiros, né? Um bando de gente atrasada. Por outro lado, mostra como a gente consegue, como essa sociedade, eu falo sociedade intelectual, mas também a sociedade alta classe, ela é facilmente, né, irritável. Eles são absurdamente, sei lá, eu posso falar palavras de baixo calão porque não pega muito bem, mas acreditem, a coisa é um negócio muito mais sério do que a gente imagina. O que eu quero mostrar para vocês sobre esse processo, né, da elite, assim, do atraso, da violência, da elite brasileira. Ela é totalmente violenta, ela é totalmente estranha. A gente pode dizer que nós temos aqui patologias, é isso mesmo, patologias sociais brasileiras. A gente pode dizer que seja isso. São patologias sociais brasileiras. Tem um texto da Maria Rita Kron, que ela fala muito sobre esse processo de patologias. Eu quero mostrar para vocês, é um videozinho pequenininho, tá? Ela vai falar um pouco sobre como o brasileiro médio, sobretudo o intelectual brasileiro, como nós somos violentos e, no final das contas, vamos ouvir esse vídeo. Hoje, a ilusão de que você pode ser outro move as sociedades ocidentais de mercado. Toda publicidade, por exemplo, tudo que te oferecem para comprar, claro que esse é o meio mais bobo de você se transformar, mas é porque você vai ser outro, né? A mulher sem graça vai ser linda e ter um casamento maravilhoso, o carinha fraquinho vai tomar não sei o que, anabolizante, vai virar um esportista, ou vai ter um carro e todo mundo vai olhar para ele. Enfim, o capitalismo contemporâneo de consumo, que é a segunda fase do capitalismo, né? A primeira fase é a fase com ênfase na produção, ele trabalha o tempo todo puxando as pessoas para a fantasia de que elas podem ser outras, né? No entanto, uma coisa é aquilo que você consegue se transformar pela via do seu estudo, dos seus interesses, dos laços sociais que você faz, da circulação que você faz pela sua cidade, do trabalho que você tem. Todo mundo se transforma. Na modernidade, todo mundo vem a ser um outro, né? Então, eu não acho que são traços de uma subjetividade brasileira, porque a subjetividade é de cada um. Talvez isso é uma patologia social brasileira. É uma patologia social. Essa violência social, a licença para matar que a polícia tem, a dificuldade que a população tem até de se indignar. É uma patologia social. O que a gente pode dizer da subjetividade brasileira
é que talvez, diante disso tudo, os brasileiros, indivíduos, não é? Acham que a solução é mais autoritarismo. Nas passeatas de 2014, 2013, e quando começou a se descobrir a corrupção dentro do PT, etc., tinha gente passeando com cartazes pedindo intervenção militar. Quer dizer, isso é patologia social. São poucos, claro, felizmente não houve uma passeata inteira por intervenção militar. Mas pedir intervenção militar, primeiro, é um amor pelo autoritarismo, não é? Mas também é uma pretensão de classe dizer, eu posso pedir intervenção militar porque eu não vou sofrer nada. Ninguém vai mexer comigo, eu sou Mauricinho, eu não sou de esquerda, eu não sou pobre, eu não sou negro, então não vai me acontecer nada com intervenção militar. Esse amor pelo autoritarismo eu acho que é uma patologia brasileira. Agora, é claro que o Brasil, nessa questão, é um país atrasadíssimo. E vou dar 2 exemplos bem simples da nossa história. O Brasil teve 300 anos de escravidão de africanos. Foi o último país livre a abolir a escravidão. E quando aboliu a escravidão aqui, ao contrário dos Estados Unidos, que nos estados do Sul, que demoraram muito para abolir, o Estado concedeu como reparação a cada família de ex-escravos um pedaço de terra e um animal de tração para eles começarem a vida. No Brasil, eles simplesmente foram jogados na rua. Então, se um cara tinha 1000 escravos, agora ele ia ser obrigado a pagar um salário, ele super explorava os 200 mais fortes e o resto ia para a rua. Então, uma patologia brasileira, que talvez comece aí, é a nossa indiferença com o destino dos pobres, não é? Porque esses descendentes de africanos, claro que eles eram pobres, porque eles vieram sem nada, trazidos à força da África, em navios negreiros, e aqui eles trabalhavam sem salário, eles eram escravos. Então, quando eles são jogados na rua, primeiro, não tem emprego para eles todos. Eles começam a viver de pequenos bicos, de biscates, de malandragem, evidentemente, porque aí começa a associação. O negro é malandro, o negro é bandido, o negro é ladrão, não é? Começa o preconceito. Então, essa é uma das grandes patologias da sociedade brasileira que eu acho que até hoje não se curou. Outra grande patologia é um certo apreço pelo autoritarismo. Nós tivemos 2 ditaduras, com intervalo entre elas de apenas a de Vargas e a ditadura militar do golpe de 64, o intervalo entre o fim de uma e o começo de outro foi de 19 anos só, né? E a nossa ditadura aqui, ela terminou, ao contrário de, por exemplo, países como Argentina e Chile, sem se formar, sem que os militares fossem julgados, né? Terminou com uma anistia para os 2 lados, o que também cria uma patologia séria para o país, porque é como se os crimes cometidos por quem pegou em armas para combater a tirania, e que foram crimes, foram poucos, e que são conhecidos, e eles foram punidos já, muita gente foi morta, enfim, fossem equivalentes aos crimes perpetrados por agentes de Estado contra indivíduos sob sua custódia. O Estado tem que proteger os prisioneiros, são indivíduos sob sua custódia. Se eles estão presos, independência do Estado, eles têm que ser segurança ali. Bom, até hoje não tem, até hoje os presídios são lugares mortíferos, não é? E na ditadura eles foram torturados até a morte. Muitos foram torturados até a morte, não é? E tem desaparecidos políticos, até hoje não encontrados. Esses são por volta de 150. Então, é claro que uma ditadura que termina anistiando os 2 lados gera na população, enfim, nem todo mundo, naquela época nem tinha liberdade de imprensa, então ninguém sabia exatamente o que o exército estava fazendo, gera na população uma ideia de que os 2 lados são culpados. Os 2 lados perpetraram graves violações de direitos humanos. Quando não, graves violações de direitos humanos é um conceito das violações perpetradas por agentes do Estado sobre indivíduos que ele devia proteger. Se um bandido me mata na rua, ele é um bandido, ele cometeu um crime. Se um preso é torturado na cadeia, é uma grave violação de direito humano. São crimes de ordens diferentes, não é? A polícia no Brasil continua militarizada,
outro absurdo, não é? Como se o país estivesse em guerra contra a sua própria população, porque o militar ele é preparado para guerra, não é? E ela mata hoje mais do que mataram na ditadura, mais do que mataram combatendo os militantes de esquerda. Continua matando, continua torturando nas cadeias, continuam desaparecendo corpos, como Amarildo no Rio de Janeiro. Enfim, então não é um momento otimista para o Brasil, mas isso tem uma história muito longa, né? Eu acho que o vídeo dela extrapola o nosso sentido, né, que a gente estava querendo trabalhar. Outra partida é muito real, é exatamente isso que a gente vive no Brasil, né? Exatamente isso. A gente vive uma espécie de... O país é um país muito violento e essa violência diz respeito... Por que tem a ver com literatura isso, né? Mas com as classes que não aceitam o diferente. As classes que não aceitam quando alguém foge um pouco dessa lógica que se espera, que a elite espera, assim por diante. Muito, muito interessante. Eu gosto do vídeo, eu acho o vídeo gênio. E se alguém quiser comentar alguma coisa, discordar alguma coisa, assim, eu só acho que ela esquece de falar, esquece deliberadamente, sinceramente, né? Ela esquece de falar, mas eu acho que ela não deveria esquecer, é o fato de que da polícia brasileira ela é a que mais mata, mas também é a que mais morre. Quer dizer, a polícia que mais morre no mundo é a polícia brasileira. A polícia que mais mata no mundo é a polícia brasileira. É um negócio muito louco, né? Que é péssimo para os dois lados. É horrível para quem é parente de policial, porque vai trabalhar num dia, você não sabe se ele vai voltar, e o policial não é bandido, teoricamente seria essa a ideia, tipo, o policial é um ser humano que precisa de um trabalho e arruma um trabalho de policial, é o que ele quer, é o que ele gosta, mas também a polícia brasileira que mais mata, porque a polícia acaba fazendo justiça com as próprias mãos e não deveria. Porque também, claro, né, acredito que a gente não... que o fato dela oferecer, dela não... dela fazer justiça com as próprias mãos, a culpa de tudo isso, é claro, é não acreditar que a justiça vai ser feita, porque a gente sabe que o sistema brasileiro não presta. Seria essa a ideia. Então, a gente está nos dois pontos, né? Dois polos. Vou ler um comentário de um aluno aqui e vou ver se eu posso falar o nome dele. Essa patologia social, aparentemente, entra em consenso com os pressupostos do livro Raízes do Brasil, de Sérgio de Holanda, no qual deixa claro que o homem cordial é o tipo brasileiro notório da elite da época de modernidade pautado por teoria. Até o Iamar falou sobre isso, Lucas. E aí eu penso diferente nesse sentido. Até sim, claro, né? Quando você fala da violência, claro, acho que ele está certo, completamente certo. Vocês estão certos, quer dizer, ao relacionar a relação é muito boa, mas tem um ponto que é preciso lembrar. Ele fala do homem como acesso, um homem que vive do coração, do sentimento. E aí, quando ele fala disso, ele não fala exatamente, especificamente de uma classe. É o típico brasileiro. Aí vocês estão certíssimos. Mas ele não fala especificamente de uma classe. Aqui eu penso em falar de uma classe, que é uma elite do atraso. Elite, mas os dois estão dentro do mesmo processo. Acho que cada um, dentro da sua realidade, acerta bastante ao pensar sobre isso. Outro ponto também que me chama atenção na fala da professora é quando ela estabelece a relação, quando ela vai falar o seguinte, olha, o Brasil é extremamente violento e a classe dominante não, a classe a tal da elite, acha que com ela nada vai acontecer se tiver uma intervenção militar, porque ela não é de esquerda, porque ela não é negra, porque ela não é pobre, porque ela não é, sei lá, ela não é subversiva. É engraçado, mas ela é subversiva a partir do momento em que você faz qualquer coisa que ela não goste. Qualquer coisa. Aí ela é violenta. Aí ela é violentíssima. Exemplo, o que está acontecendo agora, né? Aquele desembargador no Rio de Janeiro, que você sabe que desembargador é um dos cargos é o cargo mais alto de tudo, né? Muito mais alto que juiz. O desembargador que estava de máscara, ou que não estava de máscara e não aceita usar máscara. Quer dizer, você confrontar ele prefere ser o fora da lei do que aceitar uma imposição que ele não concorda. Quer dizer, aí eu fico pensando, eu também não concordo em passar fome e ver um supermercado lotado. Um exemplo. Não concordo em passar fome e ver um supermercado lotado de comida. Nem por isso eu vou lá e roubo. Quer dizer, nem por isso eu tenho direito.
talvez o direito eu possa ter, mas eu digo assim, legal, eu não tenho o direito de roubar no supermercado. Então, eu não concordo. Por exemplo, eu encontrei um professor esses dias e ele falou, só usa essa bosta dessa máscara aqui, que é obrigado. Eu mesmo não usava essa merda, não. Isso é ridículo, absurdo. Aí eu falei, olha, eu só uso a máscara porque eu não sei se eu estou contaminado ou não, porque eu não sei quem está contaminado e porque as entidades de saúde pública dizem para usar máscara. Quer dizer, eu não vou seguir cegamente as coisas, pesquiso, mas eu uso porque eu penso no outro. Eu penso no outro. Não sei se eu tô com o vírus, com esse micróbio, né? Eu não estou com esse micróbio. Aí ele começou a falar, porque não sei o quê. Aí eu vejo isso muito. É o típico personagem, a típica pessoa que diz, não, tem que ter intervenção militar, sim. Aí, o dia que escreve alguma coisa na internet, no intervenção militar, e que de repente é preso no dia seguinte por apologia ao comunismo, seja, qualquer coisa, esse cara não vai aceitar ser preso. Esse cara não vai aceitar. Então, esse é o ponto primordial. Esse é o ponto primordial. Então, a gente precisa pensar sobre esse aspecto. Mas é muito boa a participação de vocês dois. Bom, vamos para o próximo, então. No terceiro dia, último dia, foi um dia muito tranquilo. Só que aconteceu uma coisa que a galera começou a ficar, porque você sabe, essa elite, ela acha que qualquer coisa é uma afronta à elite. O dia mais tranquilo da semana foi o terceiro, com apresentações musicais do Vila Lobos, com participação de vários músicos. O público estava em número reduzido, porque no segundo dia foi um escândalo muito grande, então o público não quis ir, a verdade é essa. Lembrando que a Semana de Arte Moderna no primeiro dia estava lotada, tá? O teatro estava lotado no primeiro dia, no segundo dia estava muito cheio, então no terceiro não foram muitas pessoas, talvez porque acharam que aquilo seria um atraso também. O público em número reduzido portava-se com mais respeito, até que Vila Lobos entra de casaca, uma espécie de terno, né? Mas não é verdade, não é um terno, é um blazer para dias frios, mas com um pé calçado com sapato e o outro com chinelo. Aí o público interpretou a atitude dele como futurista e começou a vaiar até ele ter que explicar que ele estava usando aquele chinelo porque ele estava com um calo arruinado no pé. E quando fala de um calo arruinado no pé, aqui está escrito calo inflamado. Na verdade, ele fala calo arruinado. É um calo, né, no pé normal e de repente ele supurou e estava feio. Não dava para usar sapato. E não tinha como. Ele não ia entrar de chinelo. Então ele pôs um sapato, um pé normal, para falar, sou respeitosamente aqui do jeito que vocês querem, e o chinelo. E em São Paulo é engraçado, porque aqui em Goiânia a gente anda de chinelo nos lugares, é comum. Acho que ninguém reclama mais. Antigamente reclamava muito. Quando eu era criança, se eu fosse a algum restaurante com meu pai, por exemplo, de chinelo, ele falava, que é isso? Mal vestido? Tá de chinelo? Você podia com a mesma roupa, só que pusesse o tênis. Não, tá bem, tá bom. Tá bom. Porque é uma herança dos bandeirantes, alguma coisa assim. Em São Paulo, eu sei porque eu já conheci pessoas que moraram e viveram anos em São Paulo, e em São Paulo eles falam mal pra caralho de quem anda de chinelo. Carioca anda só de chinelo, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Eles vão a restaurantes caríssimos de chinelo. Porque, óbvio, o Rio de Janeiro é um lugar quente, 40 graus, né? E Goiânia é um lugar quente. Então, tipo, essa elite gosta de impor coisas. Bom, o Felipe Feliciano disse pra gente, chega a ser cômico quando aquela galera foi para a rua pedir a volta do AI-5 e eram perguntados sobre o que se tratava e ninguém sabia responder. A gente está sabendo hoje, Felipe, e nós sabemos, né, que existe, na verdade, um sistema orquestrado de comando, uma cadeia de comando de ações feitas dentro do Planalto Central com dinheiro público, pelos filhos do presidente, isso já é comprovado, tá bom? Não por eles só, mas por assessores parlamentares, então não estou acusando ninguém. A gente já sabe que isso acontece todos os dias e que, no final das contas, muitas das ações daquele povo que vai na rua é muito parecido com aquele povo que ia na rua para protestar contra, sei lá, alguma coisa. O PT, por exemplo, teve uma época que iam ônibus e mais ônibus e mais ônibus para protestar. Aí descobriram que o pessoal era pago, que eles ganhavam tipo R$30 por dia e mais
pão com mortadela. E aí virou a piada. Fala, eu sou fulano do mortadela. É a mesma coisa. Me parece que a gente está vivendo um crossover de 2015, alguma coisa assim. Saca? Um negócio muito interessante. Que é como se a gente estivesse retomando a mesma ideia que se tratava naquela época, só que lados diferentes. Antes era o PT, agora é o sem partido, né? Que o presidente não tem partido, então a gente não sabe quem é. É um espaço, né? Então, muito boa. Agora, se vocês olharem aqui, esse aqui é o bilhete, ó. Bilhete à venda do teatro. Quer dizer, bilhete não, era como mostrava. Tá escrito assim, ó. Amanhã, se você observar como é que é escrito amanhã, você vai entender. Ó, amanhã com N no final. 17 de fevereiro, 83º e último grande festival da Semana de Arte Moderna, com o concurso de Vila Lobos, no saguão do teatro, exposição de pintura e escultura. O preço da cadeira era R$ 5.300. Bilhete à venda no Teatro Municipal. Deve ser aí uns R$ 5.300, deve ser hoje cerca de uns, depende, se for cadeira deve ser uns R$ 300, R$ 200, uma coisa assim, por aí. Eu acho que, se não me engano, era mais ou menos uma coisa parecida. Se bem que o dinheiro não vale nada hoje, deve ser uns R$ 5.000, porque nosso dinheiro não está valendo mais nada, né? Bom, além de tudo isso, acredita-se que a Semana de Arte Moderna, naquele momento, assim, acredita-se não, é verdade, a Semana de Arte Moderna naquele momento não teve o alcance e amplitude que os autores anos depois ganharam. Então, assim, o público nem ficou, de verdade, São Paulo fizeram toda aquela algazarra, mas nem no Rio de Janeiro o povo ficou sabendo. Pouca gente ficou sabendo fora disso. Então, essa algazarra toda, essa conversa toda de que, nossa, foi escandaloso, mas eles só ficaram sabendo anos e anos depois. Quer dizer, hoje vocês têm aula, tem 40 minutos que eu estou falando, especificamente sobre 3 dias da história do Brasil e que vão completar daqui 2 anos, 100 anos dessa história, né? 200 anos de independência e que provavelmente vamos ter aí coisas interessantes e eventos por todo o Brasil que vocês não vão ficar sabendo, porque a gente nunca fica sabendo de nada, né? Essa é a verdade, a não ser que a mídia queira que a gente saiba. Bom, entretanto, acreditava-se que a Semana de Arte Moderna não tenha tido originalmente o alcance e amplitude que posteriormente foram atribuídos ao evento. A exposição de arte, por exemplo, parece não ter sido coberta pela imprensa da época, o que é bem padrão. A imprensa ela apaga aquilo que não interessa a ela. Hoje nós temos umas imprensas livres que têm mostrado muita coisa que a gente não via antes. Somente teve nota publicada por participantes da semana que trabalhavam em jornais como Mário de Andrade, Menor Del Pitt e Gassaranha. E a imprensa ficou assim, super alarmada com o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Ok? Bom, a semana não foi tão importante no seu contexto temporal, mas o tempo a presenteou com valor histórico e cultural, talvez inimaginável naquela época. Não havia entre seus participantes uma coletânea de ideias comum a todos. Por isso, ela se dividiu em diversas tendências diferentes. Todas pleiteando, evidentemente, né, a mesma herança que iria deixar. Se vocês olharem essa pintura, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa pintura aqui, por favor. É a pintura do Di Cavalcanti, cujo nome é Café, né? Café, isso mesmo. Aliás, esse aqui é do Portinari? Não, então essa é do Portinari, eu confundi. A do Cavalcanti é antes. Deixa eu mostrar a do Di Cavalcanti para vocês. Porque esse aqui é do Portinari também. Esse aqui é muito... Nossa, eu ia falar foda, mas é uma das melhores pinturas, eu acho, modernistas que eu já vi. O Di Cavalcanti tem essa daqui, que é o Lázaro Sergal também. E, gente, aqui. Não falte. Não. Gente, cadê? Cadê de Cavalcante, menino? Será que eu passei? Ah, tá. Daniela, sua pergunta é boa. A Daniela pergunta: o Monteiro Lobato teve alguma participação? Não. Ele não quis ir, não quis participar. Quer dizer, ele foi assistir a semana, no primeiro dia. Depois ele desistiu daquilo, achou que era um absurdo. Ele não quis participar, ele era antimodernista. E, aliás, lembre vocês, que em 1917 ele foi o causador daquela Semana de Arte Moderna, porque ele criticou os quadros da Anita Malfatti. Então, ele não era uma pessoa... Não vou dizer que ele seja persona não grata. Então, porque anos depois ele pediu desculpa para ela. Tá? Depois de 17, acho que 19, ele vai pedir desculpa para ela. Ou 20, por aí. Mas ele jamais quis participar.
Ele diz pro Oswald de Andrade, no relato do livro dele, ele fala que se ele só iria o dia que fosse uma semana de arte brasileira e não de arte moderna, porque ele acha a arte moderna um atraso. Então seria essa a ideia, tá certo? Então a resposta é não. Para finalizar a minha aula, eu quero finalizar com um poema, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, do Alceu Jama. Hoje de manhã eu coloquei umas aulas, então eu quero fazer o ritmo, que se chama A Gente Se Acostuma. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Sei que a gente se acostuma. Nesse poema, tá bom? Prestem bastante atenção nesse poema. E esse é o poema para finalizar a nossa aula de hoje, como um tapa na boca, um murro na boca do estômago, acho melhor. Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesma. Ai, puta que pariu, vocês viram no WhatsApp, fudeu agora. Nem lembro o que estava no meu WhatsApp. Mas bom, pelo menos eu estava escrevendo um texto mais real. No final, é ótimo. Ah! Mas tá bom, ó. Beijo a vocês, amo vocês, até mais. Fiquem bem. Obrigado, um beijo, um queijo. Falou, falta 1 minuto, mas acabou, galerinha. Acabou, tem reunião agora. Tem que entrar na próxima reunião. Valeu, espero que vocês tenham gostado do poema, pelo menos de ouvir.